Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. E hoje nós estamos aqui para estudarmos, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já agora estamos entrando no terceiro trimestre do ano de 2020 e estamos com uma nova revista, para esse trimestre. Nós estudamos no trimestre anterior acerca da carta aos Efésios, e hoje nós vamos estar iniciando, um novo tema, para esse trimestre. Queridos, creio que será bênção para as nossas vidas, Você puder nos acompanhar, nós estaremos aqui. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui ao longo dessas 13 lições, da EBD, Escola Bíblica Dominical, que é bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao bom Deus, pela rica oportunidade que nós temos, de crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, e nós fazemos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Pai, nós agradecemos, Pai, pela salvação, nós agradecemos pela vida, nós agradecemos, Senhor, pela família, nós agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela Tua obra, pela Tua igreja. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Amém? Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos já estar projetando aqui os slides, e vamos tentar ganhar tempo estudando o máximo que nós pudermos desta abençoada lição. Amém? Nós vamos estar aqui projetando a lição, a lição de hoje. O tema, para esse trimestre fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. A lição número 1, e aqui vai falar a reconstrução, o tema sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, Vale lembrar que essa lição é uma lição do ano de 1993, foi reeditada. O nosso comentarista, hoje saudoso, pastor ali, Eurico Baxter, então vai estar comentando, comentou, naquela época, e com a reedição também, os comentários do nosso saudoso e querido pastor. A lição, queridos, de número 1, Daniel ora por um despertamento. Então, vamos estar estudando um pouco sobre Daniel ali, aquele jovem ali que orava, que buscava a Deus, E durante muitos anos ali, vários reis se passaram, impérios, caíram, sucumbiram, outros foram alçados como Império Mundial, e Daniel, queridos, permaneceu ali, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que orava, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise. O que Daniel fazia? Daniel orava, Então é um exemplo para as nossas vidas, Por isso, creio eu que essa lição tenha retornado, Momentos difíceis, geram homens fortes, Alguém já disse com muita propriedade. Amém, queridos? O texto áureo, se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, o versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Então, esse é o texto áureo desta lição. Verdade prática vai dizer:
o crente dedicado à oração, ele pode exercer uma forte influência, uma influência, né, nos céus, porque Deus ouve a oração, né? Na terra, né, o Senhor opera também milagres e até contra os poderes malignos, né? Então a oração é uma das armas que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Aquilo que nós não podemos fazer, né? Nós podemos entregar nas mãos do nosso Deus, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Vamos estar aqui avançando mais um pouco. A leitura bíblica, ela vai estar tanto no livro de Daniel, como também no livro de Esdras, né? Daniel vai estar no capítulo 9, versículos de 1 a 3, também no capítulo 6, do mesmo livro de Daniel, no versículo de número 10, no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 17 a 19, e depois Esdras, no capítulo 1, versículo de número 1 a 5. Amém? Que vamos estar lendo rapidamente nessa leitura bíblica. É sempre importante a gente ler o texto bíblico. Daniel 1 a 3 aqui. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprisse as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum e saco e cinza. Amém, queridos? Vamos já comentar alguma coisa aqui, né? Então, embora o rei fosse Ciro, né? Na verdade, o rei persa, né? Ciro o Grande, mas ali em Babilônia foi colocado ali como estabelecido como rei Dario, né? Então, por isso que nós devemos entender essa parte histórica. A outra coisa também, nós vamos ver aqui Daniel estudando as escrituras sagradas, né? Então ele, embora profeta, embora tivesse a revelação de Deus, né? Ele estudava, e ali ele lendo as profecias ali de Jeremias, né? Ele vai entender que o tempo de cativeiro era de 70 anos. E onde ele descobriu isso? Lendo as escrituras, né? Lendo ali o profeta Jeremias. E ali ele começa a buscar a Deus, né? De que forma? Com oração, suplicando a Deus e se humilhando, jejum, saco e cinza, né? Sinal de humilhação, ele se humilhando diante do Senhor. Amém, queridos? Um rápido comentário aqui desse texto, né? Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem que orava, um homem de oração. 3 vezes ao dia ele orava, né? Colocava ali o seu rosto na direção de Jerusalém. Ele estava exilado, né? E ali ele orava e clamava ao Senhor. Nesse momento nós sabemos ali, né, que Daniel estava ali passando por um momento difícil, né? E ele, ao invés de se amedrontar, não, ele foi fazer o quê? Orar, buscar a face do Senhor. Mais um texto aqui. Então, Daniel foi para a sua casa, esse Daniel 2, né, 17 a 19, foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, né, eram exilados ali na Babilônia, foram ali deportados, ali, foram trazidos, né, foram levados de Judá ali para a Babilônia, né, como prisioneiros, né, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel novamente aqui orando, ele e seus amigos, né?
E por último, esse texto aqui de Esdras, né, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém, queridos? O objetivo central desta lição, né? Precisamos estudar a palavra, nós precisamos orar por despertamento espiritual, por avivamento, né? Então nós devemos o quê? Devemos orar, né? Nós devemos buscar a face do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então nós vamos estar aqui orando aqui, precisamos da palavra de Deus e orar por despertamento espiritual. Glória a Deus, né? Então esse é o início, né, desta lição de hoje, né? Então nós vamos aqui avançar aqui mais um slide, né? Vamos avançar aqui, avançando. A introdução, né? Os crentes fiéis, eles brilham como a luz. Lá em Mateus você vai ter essa referência, né? Você vai ter essa informação. Mateus 5,15. E resplandece no meio de uma geração corrompida, perversa, né? Lá em Filipenses vai falar isso. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C., ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era ainda muito jovem, Daniel tinha ali em torno de... Era um adolescente, né? Tinha uns 15, 16 anos. Ele foi transportado ali, queridos, para a Babilônia, né? Nós sabemos que a Babilônia, né? Ela fez 3 incursões, né, contra Judá, né? Até tomar de fato e de vez, né, ali a cidade de Jerusalém. E nessas 3 levas, né, as 3 incursões, os exércitos caldeus, né, o exército da Babilônia, a primeira leva, né, de judeus ali foram levados ali no ano de 2005, 2006, 2006 não, em 605, né? 605, 606 a.C., né? Nessa primeira leva, queridos, Daniel e seus amigos, né, foram transportados para a Babilônia, né? Aí depois o rei Nabucodonosor, ele volta ali a atacar, né, Judá, Jerusalém, no ano de 597 a.C., né? E ali ele leva mais uma quantidade de judeus sendo levados cativos para a Babilônia, né, no ano de 597 a.C., e nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel, né, levado também para a Babilônia. Aí quando chega no ano de 586 a.C., né, aí realmente a Babilônia invade, né, Jerusalém, destrói o templo, né, carrega os utensílios ali do templo, né, e destrói os muros da cidade, destrói a cidade, né, há uma morte de muitos judeus ali, queridos. Então Daniel, né, ele já tinha ido para a Babilônia na primeira leva ali, né, e ali chegando na Babilônia, eles escolheram aqueles jovens, né, que tinham tanto boa aparência, né, e também
Porque Daniel, pelo que tudo indica, ele era da nobreza, né? Ele era dos nobres de Judá, e os seus amigos também. Então eles são levados ali, são treinados ali na Babilônia durante um período ali de 3 anos para servir ali no palácio, né? E em todo o tempo, queridos, Daniel permanece fiel ao Senhor, né? Já no primeiro momento ali, orientado ali, né, que todos os jovens, todos aqueles jovens fossem alimentados ali com manjar, que era servido ali para o rei, né, também o vinho que era servido para o rei, né? E Daniel e seus amigos recusam, né? Porque provavelmente aquelas comidas eram sacrificadas aos deuses pagãos ali da Babilônia, né? Daniel vai se posicionar, né? Então Daniel não deixou, ou seja, propôs no seu coração não se contaminar, sabe, ali com as iguarias da Babilônia, né? E Deus o honrou, queridos, mesmo ali como um exilado, mesmo como um cativo naquela terra estranha. Nós vamos ver a trajetória de Daniel, né? Uma trajetória ali, sabe, que mesmo com as aflições, com as lutas, né, Deus vai dar vitória, né? E Daniel, na verdade, ele se torna uma referência ali naquele país, né? Naquela nação. E nós vamos ver, depois de muitos anos, Daniel, alguns chegam a dizer, entendem, né, que Daniel viveu mais de 90 anos, não, pelo menos 90 anos. E a gente vai ver em toda a trajetória de Daniel, né, um homem íntegro, né, prestando um serviço ali de qualidade ali naquele país ali, né, não se corrompeu, sabe? E sempre se posicionou, né, como servo de Deus, né? E ao longo desses anos ali que ele viveu ali em Babilônia, né, Daniel sempre foi um homem ficha limpa, né? Nunca se envolveu, sabe, em escândalos, nunca se envolveu, sabe, em corrupção ou algum tipo de falcatrua, né? Então, realmente é um modelo, um exemplo, né? E na vida de Daniel, o nome do Senhor, o Deus de Israel, foi glorificado. Amém, queridos? Vamos avançar aqui um pouquinho. E Daniel, como eu já falei inicialmente, né, ele lendo no livro, né, estudando ali as escrituras, ali os profetas, né, e ele mesmo sendo profeta, ele vai entender, né, que Jeremias, homem de Deus, profeta de Deus, né, tinha dito que o cativeiro seria de 70 anos. Né? Na época de Jeremias, queridos, muitos falsos profetas, né, estavam dizendo, não, é pouco tempo, não, isso aí não vai ficar esse tempo todo, não. Mas Jeremias, olha, são 70 anos, né, são determinados 70 anos, né, de cativeiro. Amém, queridos? Então Daniel vai ler, vai entender e vai buscar em Deus, porque ele entendeu que ele era o momento, né? O momento ali determinado por Deus, né? Então aqui o texto bíblico. Daniel 9, 2, vai dizer, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E agora Daniel, né? Olha, a profecia, lá no livro de Daniel, né? Quando Jeremias escreveu, né? No livro de Jeremias. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Amém, queridos? Então, temos que compreender o tempo da visitação do Senhor. Isso é muito importante, né? Os tópicos, né, propostos pela revista, né, pelo nosso comentarista, o tópico número 1 vai falar: Daniel foi despertado para orar, né? Daniel era, desde jovem, né, ele dispôs o seu coração a buscar a Deus, né, queridos? Isso é muito importante. As pessoas, não, porque é muito jovem, não busca Deus porque é muito jovem. Não busca Deus porque tem idade muito avançada. Mas em todo tempo, né, é tempo de buscar, é tempo de orar, né, é tempo de suplicar ao Senhor. Amém, queridos? Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, né? Tanto é que ele se recusou, né, a participar ali, sabe, de Babilônia, daquilo que Babilônia oferecia, né?
Daniel se resguardou, né? Se santificou, né? Para servir ao seu Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração, né? Então nós vamos ver nos momentos mais aflitivos ali da vida de Daniel, ele se colocava, né, a orar e a buscar a resposta em Deus, né? Nós vamos ver Daniel ali quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, né? E ali ele quer que os seus sábios, seus adivinhadores, né? Aquelas pessoas ali que estavam ali como oficiais, né? Ali do rei, que eles ali trouxessem na interpretação ali de um sonho que ele teve, queridos. E ninguém podia, né? Ninguém conseguiu, na verdade, decifrar, né? Interpretar o sonho. E ali ele falou, olha, se vocês não interpretarem, na verdade, vocês são impostores, né? Então vamos mandar matar todo mundo. Né? E Daniel ali, queridos, se coloca, né, a orar ele e os seus amigos ali, pela vida dele, pela vida de todos aqueles homens ali. E de noite, né, o Senhor, em um sonho ali, sabe, uma visão, revela a Daniel, né, ali o sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então, quer dizer, é um dos momentos, outro momento também, quando há ali um edito, né, uma lei, que ninguém poderia buscar, né, por um prazo de 30 dias, suplicar alguma petição a alguém, ou algum homem, né, ou algum Deus, né? E a Daniel, né, mesmo tendo essa lei, que era punia com a sentença de morte, né, sendo lançado na cova dos leões, Daniel continua a sua vida de oração, né? Daniel continua orando, buscando ao Senhor. Porque os seus inimigos, que eles não tinham, né, nada que pudesse, sabe, incriminar Daniel, não tinham nada na sua vida, né? Mas ali falou, olha, vamos no seu relacionamento com o seu Deus, na sua religião, né? E aí aqueles homens, né, maquinam ali a destruição da vida de Daniel, mas Daniel vai o quê? Continua orando e o Senhor, querido, o livra, não da cova dos leões, né? Mas o Senhor livra na cova dos leões, amém? Glória a Deus. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia, né? Daniel estava orando, estava confiando no Senhor, e Deus estava operando, né? Mesmo no silêncio, né? Deus está operando, né? Muitas vezes a gente ora, a gente coloca na presença do Senhor, e às vezes, né, na nossa visão, na nossa limitação humana, a gente pensa, né, que nada está acontecendo, né? Nós achamos que há um silêncio, né, de Deus, né, que há um céu como se fosse de bronze. Mas nós, quando permanecemos na presença do Senhor, queridos, o Senhor é aquele que age em nosso favor. Amém? E Daniel estava com essa confiança, né? E o Senhor estava fazendo grandes mudanças ali, né, naquela nação e cumprindo os seus propósitos eternos. Síntese do tópico número 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, né? Uma vida, sabe, de buscar na palavra, de jejum, de oração, né? Era através da oração que Daniel alcançava o livramento e vitória contra os seus inimigos. Amém? Então, é um estímulo, né, a orarmos, é um estímulo, né, um encorajamento para a gente não desistir, né, para que nós não venhamos, sabe, a desanimar. Amém, queridos? Vamos aqui. O tópico número 2, né, a resposta às orações de Daniel. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados, né? Então, nós sabemos que os reinos humanos, eles têm prazo de validade, né? E nós vemos que vários reinos, vários impérios se levantaram, mas eles
né, depois de entrar em decadência, né, foram substituídos por outros impérios, outros reinos, né? E nós sabemos que o único reino que é eterno e que permanece para todo sempre é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, queridos, a trajetória da Babilônia, né, nós vamos ver ali Nabucodonosor, né, durante aquele período, né, depois ele, no seu falecimento, né, se levanta ali, depois de muitos anos, né, o seu neto Belsazar, né, o neto não era filho, a Bíblia fala filho, mas dando a entender a ideia de a descendente, né, que na verdade o pai de Belsazar era Nabonido, né, Nabonido era casado, né, com a filha de Nabucodonosor. Então, Belsazar era neto dele, né? E num dia de festa, Belsazar chama os grandes, né, os seus oficiais, e faz uma festa, né? Uma festa ali pagã, com orgias, bebidas, né? E tudo mais. E num dado momento, né, ele vai lá e pede para trazer ali as taças, né, que foram levadas do templo de Jerusalém, né? E ali ele vai beber vinho com os nobres. E naquele momento daquela festa ali, queridos, aparece uma mão, né, como a mão de um homem escrevendo na parede, né? Tekel, Tekel, Farzim, né, o Parzim. E aquele escrito ali, né, deixa todos ali, inclusive o rei tremendo de medo, sem entender, né? Tentam fazer a tradução daquelas palavras, ninguém consegue. A rainha fala, tem um homem aí no reino aí, né, que ele tem esse dom, né? E ali ele tem, na época do seu pai, na época de Nabucodonosor, né? Ele era um homem assim de destaque, de referência. Chamam Daniel fala ali o que ia acontecer ali, queridos, que o reino de Belsazar seria, né, tomado, né, pelos medo-persas, né, e ali a Babilônia seria destruída, e acontece isso naquela mesma noite, né, Belsazar é morto, né, e ali Ciro, né, o grande, né, rei da Pérsia, né, toma posse ali, né, e se torna ali o rei daquele império, ou seja, cai o império babilônico, né, e vem em substituição o império medo-persa, né? Ou seja, Deus estava trabalhando em toda a situação, em todo o tempo. Amém, queridos? A Bíblia relata o que realmente aconteceu, foi o que nós já narramos aqui. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, né? Ciro, ele vai depois editar uma lei, né? Vai publicar um edito, né, com relação que os judeus poderiam retornar à sua terra natal, à sua terra de origem, né? Então ali está se cumprindo a profecia de Jeremias, né, queridos? Aquilo que Deus fala através dos seus profetas, né? Nós vamos ver que as escrituras sagradas, né, o Senhor, ele cumpre a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela não cai, né, no esquecimento, no descrédito, não, ela se cumpre, né? Tudo que está nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, né? Nada se perderá, nem um tio, sabe, nem uma vírgula, querido, porque é a palavra de Deus. A síntese do tópico número 2 vai trazer a resposta divina às orações de Daniel, incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo em Jerusalém, né? Então Deus vai trabalhar ali no coração de Ciro e ele vai, né, fazer essa concessão ali. E interessante, queridos, que o rei Ciro, né, surgiu 200 anos depois, mais ou menos 200 anos depois de Isaías, né, o profeta Isaías. E o profeta Isaías já tinha, né, profetizado acerca de Ciro, né? Então, Deus é o Senhor da história, queridos. Ele sabe todas as coisas, né? Nada foge ao seu controle, nada, sabe, foge ali das suas rédeas, jamais. O Senhor nosso Deus, ele é o Deus, sabe, que tem a história da humanidade nas suas mãos, amém? Glória a Deus.
a cumprimento das profecias, né? Algumas profecias que estavam para acontecer, né? E foram cumpridas ali, né? Todos os judeus seriam liberados para voltarem à terra, caso quisessem, né? E ali a primeira leva de judeus, em torno de 50 mil judeus, eles retornam ali com Zorobabel, né? O Zorobabel e também Jesuá, ou Josué, é a mesma pessoa. Zorobabel era o líder, né, político, enquanto Jesuá, ou Josué, era o sumo sacerdote, né, o líder religioso, e eles voltaram. Assim, queridos, como os judeus foram levados, deportados ali para a Babilônia, né, em três levas, né, no ano de 605, que nós falamos, no ano de 597, no ano de 586 a.C., né, essas datas, eles foram levados em 3 levas para a Babilônia. E eles retornam também para Jerusalém em 3 levas. A primeira leva, sobre o comando de Zorobabel, né? Depois, a segunda leva de judeus retornando ali para Judá, para Israel, ali para Jerusalém, através, né, da liderança de Esdras, né? A Esdras era escriba e também sacerdote também, né? Então a segunda leva volta sobre o comando de Esdras e a terceira leva de judeus retornam para a sua terra natal ali sobre o comando de Neemias, né? Então, como Deus, queridos, tudo, né, está ali assim, né, tudo alinhado, né? Deus sabe exatamente ali o que fazer e tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Receberam permissão para reedificar o templo, né? E até condições favoráveis, né? O rei permitiu ali, né, que tributos, né, que impostos ali do além-rio ali, né, daquela região, fossem usados na reconstrução do templo. Então Deus prepara tudo, amados. Deus prepara tudo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio, né? Foi o que falamos. E os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Tudo o que Nabucodonosor tinha levado ali para a Babilônia, queridos. Agora, né, o rei Ciro permite, né, que retornem ali para o templo de Jerusalém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Deus é bom. O tópico número 3, o último tópico dessa lição, né, ele vai tratar o resultado de um despertamento proveniente de Deus, né? Ciro pôs em prática uma política beneficente, permitindo a todos os exilados o retorno para as suas terras, né? É bem verdade, queridos, que muitos dos judeus que já estavam bem instalados lá em Babilônia, né, de forma até confortável, vamos dizer assim, né, eles não tiveram muito interesse em voltar, né, ali para a sua terra, porque eles teriam dificuldades, com certeza, inimigos ali também, né, mas Deus despertou, colocou no coração de um grupo de pessoas ali que, sabe, ali nos seus corações, né, ardeu aquela chama para voltar novamente ali para a sua terra, né? Ali para Jerusalém, né? O rei Ciro foi despertado também em seu espírito para estar tomando essas decisões, estar implementando essas ações. Essas ações foram benéficas ao povo de Deus, né? O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, sim. Deus chega, né, nas escrituras sagradas, chega a chamar Ciro, meu servo, ou seja, né, Ciro foi usado, né, para cumprir os propósitos de Deus, né, em benefício do povo de Deus. Amém, queridos? A síntese desse tópico vai dizer: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus. Ele vai escrever isso, né? E por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Amém, queridos? Deus abençoa a vida daquele rei também, né? Quando nós vemos a história, a trajetória ali do rei Ciro, né, nós vemos ali também a bênção de Deus sobre a vida daquele homem, né? E a conclusão, já estamos concluindo, né, fala aqui sobre aquela festa realizada por Beltesazar, né, que nós falamos. E é importante a gente pautar, né, a gente esclarecer
e tem dois nomes muito parecidos ali no livro de Daniel, né? Um é Belsazar. Belsazar é esse rei, né, que falamos, que fez aquela festa pagã, profana, usou ali as taças, né, que seu avô tinha trazido lá do templo de Jerusalém, e ali ele foi ali castigado ali, né? Belsazar. E Daniel também recebeu ali na Babilônia um nome muito parecido, né? Daniel foi chamado de Beltesazar, né? Beltesazar foi o nome ali que colocaram, né? Que foi atribuído a Daniel, o nome babilônico, né? E então só mesmo esse esclarecimento. A festa profana, né, do Palácio Real termina com a morte do jovem rei Belsazar, né? E a queda do reino. O reino naquela noite sucumbiu, o reino da Babilônia, né? A Babilônia com seus jardins suspensos, com toda a sua beleza, com todo o seu poderio, né? Ali ela cai diante ali do exército medo-persa, né? Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, ele pereceu, e Dario, o Medo, né, se apoderou do reino. O jovem rei, cercado de riqueza e poder, foi ceifado pela morte imediatamente. E a orgulhosa e inexpugnável Babilônia caiu nas mãos de outro império. Amém, queridos? Então, nós sabemos que os reinos humanos, né, eles são frágeis, por mais poderosos que possa parecer, né? Mas, na verdade, poderoso é o Senhor. Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Deus foi exaltado entre as nações pelo testemunho de Daniel. Deus é exaltado entre as nações quando seus filhos permanecem fiéis, mesmo no campo minado da sedução ou da perseguição. A Babilônia, com a sua magnificente grandeza, caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Daniel foi maior que o próprio Império Babilônico. Amém, queridos? Que o exemplo de Daniel, a trajetória da vida de Daniel, sirva de exemplo para as nossas vidas, né? Nós vivemos também uma verdadeira Babilônia, né? A geração que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade, né, muito influenciada, impregnada de paganismo, né? E também de afrontas, né, ao nome do Senhor, né? Muitas vezes querem ridicularizar, muitas vezes querem zombar, né? E nós sabemos, queridos, que se nós permanecermos fiéis até o fim, né? Permanecer, perseverar na presença do Senhor, sabe, querido? O Senhor tem galardão para as nossas vidas, né? E nós devemos também estar sempre atentos, né? Com relação a escândalos, né? Com relação àquilo que muitas vezes, né? De alguma forma venha a denegrir, né, a imagem, né, do Evangelho, da igreja, né, servindo de zombaria, muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus, o nome do Senhor. Nós venhamos, queridos, a valorizar, né, a nossa vida com Deus, valorizar a salvação em Cristo Jesus, valorizar o sacrifício do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. E aqui nós vamos já finalizando, né, esta lição de hoje. Obrigado, né? Obrigado. Um dia abençoado a todos. Shalom, a paz do Senhor. Mas antes eu vou orar por você. Nesse momento, vamos estar orando juntos, né? Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos e nós não queremos jamais sair da tua presença. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis a ti, inabaláveis, meu Deus, diante de tantos escândalos, Senhor, de tanta corrupção. Deus, que nós possamos, Pai, ter uma vida, Senhor, que resplandeça a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a glorificar e exaltar o teu nome, Pai, com um testemunho fiel, vibrante, meu Deus, e que nós não venhamos jamais, Senhor, a retroceder, mas prosseguir na caminhada e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus, meu Deus, muito em breve voltará. Pai, abençoa a vida de cada um, meu Deus, que nesse momento está ouvindo e assistindo, Pai, este estudo, essa escola bíblica dominical, que a tua boa mão
seja sobre a vida de cada um, sobre cada família. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.